Olá, meus queridos, a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Vai tudo bem com vocês? Meus irmãos, nesta oportunidade nós vamos tratar de um assunto com base no texto ou na leitura de Jeremias 7, 21 a 22. E este vídeo eu estou fazendo atendendo à solicitação de um dos inscritos, o irmão Luiz, ou por que não dizer o professor Luiz. Ele tem também um canal no YouTube, né, razões porque deixei de ser Testemunho de Jeová, tá bom? Você pode também estar se inscrevendo no canal dele. Ele é um perito em Testemunho de Jeová, visto que ele já foi um Testemunho de Jeová. E o irmão Luiz, ele propôs eu estar dando uma explicação sobre ou em cima da declaração de Jeremias 7, 22. Eu vou ler aqui para os senhores. Jeremias 7, versículo 21 e 22. Diz o seguinte: assim diz o Senhor dos exércitos, o Deus de Israel: ajuntai vossos holocaustos aos vossos sacrifícios e comei carne, porque nunca falei a vossos pais no dia em que vos tirei da terra do Egito, nem lhes ordenei coisa alguma acerca dos holocaustos ou sacrifícios. Okay. Então, o nosso irmão, a pergunta dele foi a seguinte: Jeremias, ele está dizendo que Deus nunca ordenou para Moisés, nunca falou para Moisés sobre os sacrifícios e holocaustos? Pois bem, queridos, é sobre isso que nós vamos meditar. Será que Jeremias realmente está dizendo isso de forma absoluta? Que Deus nunca, olha o que ele diz, porque nunca falei a vossos pais no dia em que vos tirei da terra do Egito, nem lhes ordenei coisa alguma acerca dos holocaustos ou sacrifícios. Essas palavras de Jeremias, nós devemos entendê-las de forma relativa ou de forma absoluta. E por forma absoluta nós queremos explicar o seguinte: será que Jeremias está dizendo que o que a gente lê ali no Pentateuco, em que claramente está escrito que foi Deus quem ordenou, foi Deus quem deu a lei relativa a sacrifícios, a holocaustos, a ofertas e assim por diante? A lei está muito clara, qualquer um que lê, desde o Gênesis ao Deuteronômio, vai ver que foi Deus quem instituiu os sacrifícios e os holocaustos. Ok, e aqui surge a grande questão. Sendo que foi Deus, por que ou qual é o sentido desta palavra de Jeremias, quando ele diz: porque nunca falei, aqui Deus, no caso de Jeremias, dizendo que Deus falou, porque nunca falei a vossos pais no dia em que vos tirei da terra do Egito, nem lhes ordenei coisa alguma acerca dos holocaustos ou sacrifícios. O que Jeremias está dizendo? Que Deus nunca falou nada sobre sacrifícios e holocaustos. Ok, meus queridos, a grande questão é o seguinte: Deus falou ou não falou? Porque lá no Pentateuco, entre Gênesis a Deuteronômio, nós lemos que Deus falou sim, que ele instituiu os sacrifícios, as ofertas, os holocaustos. Mas Jeremias aqui está dizendo que não. E aí, quem está com a razão? Quem está falando a verdade? Moisés, que escreveu o Pentateuco, ou Jeremias? Quem é que está falando a verdade? Será que o que nós lemos de Moisés, no que diz respeito ao holocausto, que Deus mandou instituir as ofertas, os holocaustos, será que aquilo não foi Deus que mandou? Será que foi da cabeça de Moisés? E por isso Jeremias passa a dizer, como que Deus falando diz: porque nunca falei a vossos pais no dia em que vos tirei
da terra do Egito, nem lhes ordenei coisa alguma acerca dos holocaustos ou sacrifícios. Pois bem, queridos, eu gostaria de pedir você para continuar assistindo este vídeo. É bem interessante essa questão e ela não deve ser negligenciada. Por quê? Porque essa questão que o irmão Luiz trouxe para mim trabalhar, ela não é uma curiosidade isolada dele, não. Isso aqui é um versículo debatido no meio acadêmico, entre os grandes teólogos, entre os mestres da teologia. Ok, meu irmão? Eu quero trazer aqui para você duas fontes, dois pontos de vista bem diferentes sobre o assunto. Primeiro eu vou trazer aqui para os senhores o Dr. Russell Norman Champlin. Olha o que ele vai dizer sobre esta declaração de Jeremias. Olha o que ele vai dizer. Jeremias, estou aqui no Antigo Testamento de Champlin, Antigo Testamento, volume 5, página 3009. Vamos lá. O que diz Champlin? Porque nada falei a vossos pais no dia em que os tirei da terra do Egito. Se tomarmos essas palavras literalmente e nada adicionarmos ao texto, nem mental, nem verbalmente, então devemos compreender a afirmação de Jeremias de que Yahvé jamais ordenou o sacrifício de animais, dando a entender que todo o sistema havia sido criado pelos homens e estava equivocado. Nesse caso, teríamos aqui uma seca negação de que todo o material do Pentateuco concernente aos holocaustos e a outras formas de sacrifícios de animais tinham sido determinados por Deus. Se essa era a posição de Jeremias, então somos obrigados a concluir que ele foi ainda mais radical do que o Novo Testamento, que admite as ordenanças divinas sobre sacrifícios, mas os vê como uma fé primitiva que prefigurava a substância da verdadeira espiritualidade em Cristo. Aqui, então, Champlin continua abrindo aspas, que ele vai citar outro autor. Abre aspas. Jeremias disse claramente que, nos dias de Moisés, Deus não estabeleceu nenhum requisito atinente aos sacrifícios, mas somente à obediência moral. Deliberadamente, ele se manifestou contra o ponto de vista prevalecente de que Moisés ordenou os sacrifícios de animais. Confere Amós 5:25. Citação ou palavras de James Philip Hinlock, que entende essas palavras de maneira mais literal possível. Então você vê aqui, queridos, que Champlin ele trabalha essa controvérsia, essa questão, e ainda cita um autor que toma o posicionamento que realmente Jeremias aqui estava contrariando, que estava negando que os sacrifícios e holocaustos fossem realmente instituições divinas, ok? Então veja que essa questão ela parte de fato lá de cima, dos grandes teólogos, ok, meus queridos? Vamos aqui continuar. Vou deixar só aqui. A grande questão é o seguinte: antes de nós concluirmos que Jeremias estava negando a origem divina dos sacrifícios, penso eu que nós devemos analisar alguns pormenores, ok? Alguns pormenores que eu vou trazer aqui para vocês, tá bom? Vamos lá. A primeira coisa que nós vamos analisar é o seguinte: Jeremias, se ele está realmente negando a instituição divina dos sacrifícios, por que Jeremias está negando? Será que Jeremias não tinha em mãos pelo menos o livro de Êxodo, Levítico e o Deuteronômio? Em outras palavras, será que Jeremias não conhecia o Pentateuco? Veja que Jeremias ele é um profeta que ele viveu no tempo do exílio babilônico. Ele escreveu ali no século 6 e 7 antes de Cristo. E a tradição diz que o Pentateuco foi escrito por Moisés no século 15
ou 13 antes da era cristã. E a grande questão é a seguinte: será que Jeremias não conhecia o Pentateuco? Será que Jeremias não conhecia o Pentateuco? Será que Jeremias desconhecia os escritos de Moisés? Pois bem, queridos, essa é a primeira hipótese para se justificar o porquê Jeremias está negando que os sacrifícios e holocaustos tenham sido instituídos por Deus. Vamos ler aqui no próprio Jeremias, queridos. Vamos ver aqui no próprio Jeremias, capítulo 7. Eu vou continuar a leitura. E eu vou mostrar para vocês evidências de que Jeremias, essa negação dele, não significa que ele não tivesse em mãos ou não conhecesse os escritos de Moisés. Ao contrário, ele conhecia. Eu vou mostrar aqui para vocês. Versículo 23, Jeremias 7, 23, prosseguindo. Mas isto lhes ordenei: dai ouvidos à minha voz, e eu serei vosso Deus, e vós sereis meu povo, e andai em todo o caminho que eu vos mandar, para que vos vá bem. Ora, meus irmãos, vejam, tá certo? Vejam que eu vou ler aqui, antes de eu concluir, eu vou ler aqui uma nota da Bíblia de Estudo Dake. Eu estou com ela aqui. Bíblia de Estudo Dake. Ele vai nos apresentar aqui um ponto de vista bem diferente do que o Dr. Champlin apresentou. Olha o que Dake vai dizer. Jeremias 7, 22, notas. Não falei com vossos pais. Vou logo para o comentário. E foi o que aconteceu, pois vemos. Vou ler todo o comentário. Não falei com vossos pais primeiro sobre os holocaustos quando os tirei do Egito, mas ordenei-lhes: dai ouvidos à minha voz, e eu serei vosso Deus, e vós sereis o meu povo. Andai em todo o caminho que eu vos mandar, para que vos vá bem. Mas não me ouviram, nem obedeceram. Andaram nos seus próprios conselhos e nos propósitos do seu coração malvado, andando para trás e não para frente. Versículos 22 a 24 de Jeremias 7. E foi o que aconteceu, pois vemos em Êxodo capítulos 13 e 19, que em toda a jornada do Egito para o Sinai, nada foi dito sobre holocaustos, mas muita coisa foi dita sobre obediência a Deus. Confere Êxodo 15, versículo 26, Êxodo 16, 4, Êxodo 19, 5 a 8. Ok, queridos? Então, este é o comentário do Dr. Dake. E eu quero dizer aqui que o comentário do Dr. Dake, ele está correto. Ele está correto, ok? Ele está corretíssimo. Vamos prosseguir aqui na leitura. Mas não ouviram, nem inclinaram os ouvidos, antes andaram nos seus próprios conselhos, no propósito do seu coração malvado, e andaram para trás e não para frente. Desde o dia em que vossos pais saíram da terra do Egito até ao dia de hoje. Veja então, queridos, que esta narrativa aqui, dos versículos 23 até o 25 que eu estou lendo, isso mostra que o autor ele tinha em mãos o Pentateuco. Ele conhecia o livro de Êxodo, ele conhecia o livro de Números, ele conhecia o Levítico, ele conhecia o Deuteronômio. Porque se ele não conhecesse, ele não teria citado isso bem aqui, que eu vou continuar. Desde o dia em que vossos pais saíram da terra do Egito, até o dia de hoje, até o dia que ele estava escrevendo Jeremias, né? Enviei-vos todos os meus servos, os profetas, todos os dias, dia madrugando e enviando-os. Mas não me deram ouvidos, nem inclinaram os ouvidos para mim. Antes endureceram a cerviz e fizeram pior do que seus pais. Ora, esta leitura aqui já nos lembra, entendeu? Mais na frente eu vou mostrar aqui para vocês. Eu vou ler logo aqui. Olha o argumento do autor. Veja bem, vamos contextualizar. Por que Jeremias disse isso? Porque nunca falei a vossos pais no dia em que vos tirei da terra do Egito.
nem lhes ordenei coisa alguma acerca dos holocaustos e sacrifícios. Veja que Champlin ele cita um autor, vou repetir de novo aqui a leitura. Olha o que Champlin cita, como é que o autor ele interpreta as palavras. Determinado autor, que é James Philip Heath, ele diz o que? Jeremias disse claramente que nos dias de Moisés, Deus não estabeleceu nenhum requisito atinente aos sacrifícios. Primeiro, o autor aqui, ou este comentarista, ele está errado. Jeremias não disse isso nos dias de Moisés. E eu vou provar para vocês, Jeremias não disse, não falei a vossos pais nos dias de Moisés. Veja que Jeremias não escreveu assim. Este escritor, James Philip, citado por Champlin, que está interpretando o que ele diz. James Philip, Jeremias diz claramente que nos dias de Moisés não. Jeremias não falou isso. Deus não estabeleceu nenhum requisito atinente aos sacrifícios, mas somente à obediência moral. Deliberadamente ele se manifestou contra o ponto de vista prevalecente de que Moisés ordenou o sacrifício de animais. Ok. Primeiro erro é que esse escritor diz que foi nos dias de Moisés. Não. Vamos ver aqui o que Jeremias realmente diz. Porque nunca falei a vossos pais, porque nunca falei a vossos pais, no dia em que vos tirei da terra do Egito. Ora, meus irmãos, aqui é onde está a questão. No dia, porque nunca vos falei a vossos pais. Aqui ele não diz nos dias de Moisés, não. Ele está dizendo o seguinte, porque nunca falei a vossos pais no dia. Que dia? No dia em que vos tirei da terra do Egito. Nem lhes ordenei coisa alguma acerca dos holocaustos ou sacrifícios. Ora, por que Jeremias falou isso aqui? Jeremias, ele estava escrevendo contra um povo idólatra, contra os judeus, contra os filhos de Israel, que estavam mergulhados numa crassa idolatria. E eles achavam que oferecendo sacrifícios era o bastante para agradar a Deus. No entanto, eles não estavam ouvindo a voz de Deus. Eles não estavam andando nos caminhos de Deus. Eles ofereciam sacrifícios? Sim, ofereciam sacrifícios. Inclusive, ofereciam sacrifícios até a Deus ou a rainha dos céus. Uma deusa babilônica. Então, eles viviam em total desobediência. Mas, mesmo assim, eles ofereciam sacrifícios também para Deus. Mas Jeremias, o que ele estava dizendo, queridos, era exatamente isso. Não adianta vocês oferecerem sacrifícios e não obedecerem à voz de Deus. O que Jeremias está dizendo é isso. Porventura, e ele falando, ou melhor, Deus, Jeremias coloca aqui, na boca de Deus as palavras. Porventura, no dia em que eu tirei vocês, no dia em que tirei vocês da terra do Egito, eu falei alguma coisa sobre sacrifícios e holocaustos? Eu pedi a vocês isso? Realmente, queridos, no dia em que Deus tirou o povo da terra do Egito, ele não falou sobre sacrifícios, holocaustos. Ele não falou. É por isso que o Dake, e de forma, eu vou dizer, acertada, ele comenta aqui, e foi o que aconteceu, pois vemos em Êxodo 13 a 19, capítulos 13 a 19, que em toda a jornada do Egito para o Sinai, nada foi dito sobre holocaustos, mas muita coisa foi dito sobre obediência. E eu ainda vou dizer mais uma coisa, mais cirúrgica. Claro que em toda a jornada no deserto, como ele diz aqui, e foi o que aconteceu, pois vemos em Êxodo 13 a 19 que em toda a jornada do Egito para o Sinai, nada foi dito sobre holocaustos, mas muita coisa foi dita sobre obediência a Deus. Aí realmente aqui eu vou ler aqui o que diz a Bíblia, a citação de Dake. Êxodo 15, 26. Que Dake acertadamente ele faz um comentário. Êxodo 15, 26. Olha o que se diz aqui. Êxodo 15, 26. E disse, se ouvirdes
se ouvires atento a voz do Senhor teu Deus, e obrares o que é reto diante de seus olhos, e inclinares os teus ouvidos aos meus mandamentos, e guardares todos os seus estatutos, nenhuma das enfermidades porei sobre ti, que pus sobre o Egito, porque eu sou o Senhor que te sara. Veja que aqui realmente nada se fala sobre holocaustos. O outro é 16:4. O que se diz aqui mais? Antes da entrega da lei. Então disse o Senhor a Moisés: eis que vos farei chover pão dos céus, e o povo sairá e colherá cada dia a porção para cada dia, para que eu veja se anda em minha lei ou não. Ok, queridos? Veja que até aqui não há realmente nenhuma instrução de Deus para os filhos de Israel sobre holocaustos e sacrifícios. Êxodo 19, versículos 5 e 8. O que diz aqui? Agora, pois, se diligentemente ouvirdes a minha voz e guardardes o meu concerto, então sereis a minha propriedade peculiar dentre todos os povos, porque toda a terra é minha. E vós sereis reino sacerdotal e povo santo. Estas são as palavras que falarás aos filhos de Israel. E veio Moisés e chamou os anciãos do povo e expôs diante deles todas estas palavras que o Senhor lhes tinha ordenado. Então todo o povo respondeu a uma voz e disse: tudo o que o Senhor tem falado faremos. E relatou Moisés ao Senhor as palavras do povo. Você vê que realmente aqui Deus ainda não tinha falado sobre sacrifícios, sobre ofertas, sobre holocaustos, mas exigiu do povo exclusivamente obediência total à sua palavra. Foi isso. Então, realmente, o comentário de Day que está de parabéns. Então, vamos continuar aqui, queridos. O que Isaías, ou o que Jeremias estava dizendo, era exatamente isso. Ele procurou, para rebater eles, os judeus, idólatras, ele procurou exatamente essa trajetória, desde a saída do Egito até a outorga da lei no Sinai. Realmente não houve uma instrução de Deus sobre sacrifícios, holocaustos. Não, Deus não ordenou isso realmente. A questão dos sacrifícios e holocaustos, eles só vão acontecer depois da outorga dos 10 mandamentos ali no Monte Sinai. Você pode ler o livro de Êxodo, você pode ler o livro de Levítico, você pode ler o livro de Deuteronômio. É só depois que Deus, no capítulo 20 de Êxodo e no capítulo 5 de Deuteronômio, é só depois que Deus dá as tábuas dos 10 mandamentos que Moisés continuará a receber instruções às outras leis no que diz respeito a sacrifícios e holocaustos. Então Jeremias ele se aproveitou desse expediente. O que ele estava dizendo é o seguinte: antes de Deus dar holocaustos e sacrifício para vocês, antes de Deus falar sobre sacrifícios e holocaustos, que foi que Deus pediu de vocês, israelitas? Obediência. Em outras palavras, o que Jeremias estava dizendo é o seguinte: importa mais obedecer a Deus do que sacrificar. Foi isso que Deus falou, ou Samuel falou para Saul. Importa mais obedecer a Deus do que sacrificar. A obediência a Deus. A obediência a Deus, queridos, e isso está nas páginas do Antigo Testamento, é o verdadeiro holocausto e são os verdadeiros sacrifícios. Não adianta nada oferecer sacrifícios e holocaustos e não obedecer à voz de Deus. Era isso o que Jeremias estava dizendo. E foi exatamente por isso, nesta razão, que Jeremias falou isso aqui, porque nunca falei a vossos pais no dia em que vos tirei da terra do Egito, nem lhes ordenei coisa alguma acerca dos holocaustos ou sacrifícios. Realmente você pode ler ali no Êxodo, quando Deus tirou o povo do Egito, você pode ler. Você não vai encontrar nenhuma instrução de Deus acerca de holocaustos ou sacrifícios. Não. Isso, porém, queridos, não quer dizer que Deus não tenha instituído. Ainda tem mais, não quer dizer também que o povo já não oferecesse sacrifícios e holocaustos para Deus. É o que nós vamos ver aqui, Tá bom? É o que nós vamos ver.
Ó, Deus exigiu sim sacrifício dos israelitas no deserto, ok? Ó, Deus não recebeu. Ó, por que que Deus não recebeu os sacrifícios? Conforme nós temos aqui, ó, em Jeremias, mais uma vez, vamos ler aqui. Jeremias 7, onde nós estávamos. Por que que Deus falou isso aqui? Ó? Jeremias 7, 21. Assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel: ajuntai os vossos holocaustos aos vossos sacrifícios e comei carne, porque nunca falei a vossos pais no dia em que vos tirei da terra do Egito, nem lhes ordenei coisa alguma acerca dos holocaustos e sacrifícios. Por que que Deus falou isso? Porque eles estavam sendo idólatras. Foi o que eu mostrei já. Eles estavam oferecendo sacrifício a outros deuses, a rainha dos céus. Então Deus não aceitava essa adoração idólatra deles, essa adoração corrompida. Deus não aceitava. Por isso é que Deus disse assim, ó, assim diz o Senhor, o Deus dos exércitos, o Deus de Israel: ajuntai os vossos holocaustos aos vossos sacrifícios e comei carne. Ou seja, Deus não queria os sacrifícios, o holocausto dele, mas não queria por causa da idolatria deles. Não é porque Deus não tenha instituído, porque Jeremias sabia que Deus tinha instituído, como eu vou mostrar aqui para vocês. Veja bem, se fosse verdade, conforme o Dr. Champlin diz, e o Philip também diz, que Jeremias desconhecia que ele estava contrariando Moisés, veja bem, se Jeremias estivesse aqui indo de encontro ao que se lê no Pentateuco, por que então que Jeremias vai falar isso bem que ele escreveu isso aqui, ó, Jeremias 17, 26, eu quero ler para os senhores. Ó, Jeremias 17, 26, eu quero ler bem aqui para os senhores. Vamos lá, vou pegar bem aqui, começar do capítulo 14, Jeremias 14. Ó, Jeremias 17, 26. Jeremias capítulo 17. Vamos lá. (17, 26). Olha o que diz aqui. Virão das cidades de Judá. Aqui é a profecia de Jeremias acerca do bem que vai acontecer aos judeus nos últimos dias. Ó. Virão da cidade de Judá, dos contornos de Jerusalém, da terra de Benjamim, das planícies, das montanhas e do sul, trazendo à casa do Senhor, ó, holocaustos, sacrifícios, oferta de manjares, incenso, bem como oferecendo sacrifício de ação de graças. Ora, se é verdade, conforme pensam alguns teólogos, como eu já citei, que Jeremias estava dizendo que os sacrifícios holocaustos eram instituições apenas humanas e não divinas, como então conciliar esta profecia de Jeremias bem aqui para o futuro, quando ele está prevendo isso bem aqui, ó, vou ler aqui mais uma vez, ó, versículos 24 a 26 para ficar melhor entendido. No entanto, se diligentemente me ouvirdes, diz o Senhor, não introduzindo cargas pelas portas desta cidade no dia de sábado, porque era isso que ele estava fazendo, quebrando a lei, e santificardes o dia do sábado, não fazendo nele obra alguma, porque era isso que ele estava fazendo, quebrando o sábado. Versículo 25, então, promessa de Deus para os israelitas, então reis e príncipes entrarão pelas portas desta cidade, que é Jerusalém, assentados sobre o trono, assentados sobre o trono de Davi, andando em carros e montados em cavalos. Eles e seus príncipes, os homens de Judá e os moradores de Jerusalém, e esta cidade será para sempre habitada. Veja a profecia de Jeremias para a nação de Israel, querido. E prossigamos. Virão das cidades de Judá, dos contornos de Jerusalém, da terra de Benjamim, das planícies, das montanhas e do sul, trazendo à casa do Senhor, observe, holocaustos, sacrifícios, ofertas de manjares, incenso,
bem como oferecendo sacrifício de ação de graças. Ora, meu irmão, está claro aqui que a razão porque o que nós lemos lá em Jeremias 7, 21, 22, ali Deus estava rejeitando os sacrifícios, os holocaustos, porque eles não obedeciam à palavra de Deus. E como é que eu sei? Por aqui, pelo próprio livro. Mas aqui nós temos uma profecia dizendo que Deus vai aceitar sim sacrifícios e holocaustos deles. Logo está claro que Deus instituiu os sacrifícios e holocaustos. Porque se Jeremias, é verdade, como alguns dizem, que Jeremias estava dizendo que Deus não instituiu, como é que aqui na profecia Jeremias está mostrando Deus restaurando o povo e ainda diz que entrarão reis e príncipes pelas portas de Jerusalém. E ainda diz o que mais? Virão da cidade de Judá, dos contornos de Jerusalém, da terra de Benjamim, das planícies, das montanhas e do sul, trazendo a casa do Senhor, que é o templo, holocaustos, sacrifícios, ofertas de manjares e incenso, bem como oferecendo sacrifícios de ação de graças. É óbvio que isso aqui é uma instituição divina, porque jamais Deus iria aceitar isso aqui se Ele mesmo não tivesse instituído. Então não é verdade, queridos, essa ideia de que Jeremias não aceitava que os sacrifícios e as ofertas fossem mandados ou ordenanças divinas. Não. Jeremias, ele aceitava sim que os sacrifícios e os holocaustos foram instituídos por Deus. Ele aceitava. E ele disse com muita certeza, e ele acertou na mosca, bem no alvo, quando diz: nada falei a vossos pais sobre sacrifícios ou holocaustos no dia em que vocês saíram do Egito. Ele acertou, porque de fato nada foi falado para os judeus no dia em que eles saíram da terra do Egito. Nada. Então, queridos, aqui está provado que para Jeremias os sacrifícios, os holocaustos, eles eram sim instituições divinas. Tinham sim sido ordenados por Deus. Prossigamos aqui, meus irmãos. Deus não recebeu os sacrifícios e ofertas por causa da apostasia de Israel. Vamos ver aqui em Jeremias 6,19. Foi por isso que Deus disse que não queria os holocaustos e sacrifícios deles. Não porque Deus não tivesse instituído, mas por causa da rebeldia e da idolatria e da apostasia da nação. 19. Jeremias: ouve, ó Israel, trarei o mal sobre este povo, a saber, o fruto dos seus pensamentos, porque não estão atentos às minhas palavras e rejeitaram minha lei. Versículo 20. Para que, pois, me virá o incenso de Sebá e a melhor cana aromática de terras remotas. Vossos holocaustos não me agradam, nem me são suaves vossos sacrifícios. Ok, meus irmãos? Versículo 21 ainda. Portanto, assim diz o Senhor: armarei tropeços a este povo, e tropeçarão neles tanto pais quanto filhos. O vizinho e seu companheiro perecerão. Ok? Capítulo 7 e 18 a 22. Vamos ler aqui. Os filhos apanham lenha, os pais acendem fogo, e as mulheres amassam farinha para fazerem bolos à rainha dos céus, e oferecem libações a outros deuses. Olha a condição do povo aqui, de Deus. Para me provocar a ira. Acaso é a mim que eles provocam a ira, diz o Senhor, e não a si mesmos, para a confusão do seu rosto? Portanto, assim diz o Senhor Deus: minha ira e meu furor se derramarão sobre este lugar, sobre os homens e sobre os animais, e sobre as árvores do campo, e sobre os frutos da terra. Ela se acenderá e não se apagará. Veja aqui, meu irmão, que o povo vivia em desobediência. O povo vivia em desobediência, em crassa idolatria. Então, para você
e entender a declaração de Jeremias em 7, 21 e 22, é preciso que leia antes a condição do povo. O povo vivia em idolatria. É por isso, então, que Deus falou isso aqui que eu vou ler de novo. Assim diz o Senhor, Jeremias 7, 21 e 22. Assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel: ajuntai os vossos holocaustos aos vossos sacrifícios e comei carne. Foi por isso que ele disse, por causa da desobediência do povo, porque ofereciam sacrifício à deusa dos céus. Eles eram idólatras. E foi por isso, somente por isso que Jeremias falou. Ok, queridos? Vamos prosseguir aqui. Versículos 30 e 31 ainda. Ok? Porque os filhos de Judá fizeram o que era mal perante os meus olhos, diz o Senhor. Puseram suas abominações na casa que se chama pelo meu nome, que era no templo, para contaminá-la. Edificaram os altos de Tofete, que está no vale do filho de Rinom, para queimar no fogo seus filhos e suas filhas, o que nunca ordenei nem me subiu ao coração. Vocês entenderam agora por que Deus falou para eles? Ajuntai os vossos holocaustos aos vossos sacrifícios e comei carne. Eu nunca falei para vocês sobre sacrifícios e holocaustos no dia em que vos tirei da terra do Egito, mas isso falei, que deis ouvido à minha voz, obedeçais aos meus mandamentos. Veja então que está contextualizado. Jeremias jamais ele está dizendo que Deus não instituiu sacrifícios e holocaustos. Jamais. Ele está ensinando. O contexto está mostrando claramente isso. Ok, queridos? Ok, meus irmãos? Vamos prosseguir. Jeremias faz referência ao concerto. Ora, uma das provas de que Jeremias conhecia o Pentateuco, e logo se ele conhecia o Pentateuco, ele sabia o que estava escrito e sabia que Deus instituiu holocausto, sacrifício. É isso bem aqui, essa leitura bem aqui, ó. Jeremias 31 e 34, ó, vamos ler aqui. Vem dias, diz o Senhor, em que farei uma nova aliança com a casa de Israel, com a casa de Judá, não igual à aliança que fiz com seus pais, ó, no dia em que os tomei pela mão para os tirar da terra do Egito, porque eles anularam a minha aliança, ainda que me tivesse desposado deles, diz o Senhor. Mas esta é a aliança que farei com a casa de Israel depois daqueles dias, diz o Senhor. Porei minha lei no seu interior e a escreverei no seu coração, e eu serei o seu Deus e eles serão o meu povo. Não ensinará mais cada um ao seu próximo, nem cada um ao seu irmão, dizendo: conhecei ao Senhor, porque todos me conhecerão, desde o menor deles até o maior, diz o Senhor, porque lhes perdoarei sua maldade e nunca mais me lembrarei dos seus pecados. Veja aqui que Jeremias ele faz referência à aliança que Deus fez com Israel. Está escrito ali no livro de Êxodo e no livro de Deuteronômio. Logo, se Jeremias faz referência, ele conhecia o que está escrito. E eu quero lhes dizer que a base da antiga aliança, ao contrário do que diz os adventistas do sétimo dia, não era apenas os 10 mandamentos. Não. A base da antiga aliança era tudo aquilo que Deus deu para Moisés. Tudo aquilo que estava escrito no livro da aliança, que Moisés leu para o povo. Ok, meus irmãos? Porque Moisés leu. Eu vou ver aqui se eu encontro bem aqui. Ó. Se eu não encontrar, vocês me perdoem. Não estava isso... Ó. Capítulo 24, vamos ver se eu encontro. Bom, eu não encontrei, mas tem um momento que Moisés ele pega o livro da aliança, ok, queridos? E faz a leitura para os filhos de Israel. Ele faz a leitura do livro da aliança. Ali no livro não tinha apenas 10 mandamentos. Tinha a lei acerca dos sacrifícios, dos holocaustos. E o povo sabe o que foi que diz? Tudo que tu lestes para nós, tudo que está escrito, nós faremos e obedeceremos à voz do Senhor. Então, ali, Moisés fez aliança com o povo, com base no que ele escreveu no livro e leu para o povo. Então, a antiga aliança, ela estava baseada não apenas nos 10 mandamentos, mas em todas as leis.
em todos os mandamentos que Deus deu para Moisés. E Moisés transmitiu para o povo. E foi escrito no livro. Ok, queridos? Vamos continuar aqui. Outra prova de que Jeremias conhecia o Pentateuco. Jeremias faz, o que ele diz? Jeremias faz alusão a sacerdotes, levitas, sacrifícios. Vamos aqui, Jeremias 33. Jeremias capítulo 33. Do que Jeremias fala aqui. Jeremias capítulo 33, versículo 17. Porque assim diz o Senhor, nunca faltará a Davi um homem que se assente no trono da casa de Israel. Prossigamos. Nem aos sacerdotes, Jeremias falando sacerdotes, nem aos sacerdotes levíticos, e veja que a instituição do sacerdócio levítico está no livro de Levi, ou no livro do Levítico. Logo, Jeremias conhecia esse escrito e reconhecia a instituição dos levitas como sendo divina. E também Jeremias reconhecia o trabalho dos levitas, que eram, ou melhor, dos sacerdotes e levitas, que era oferecer sacrifícios e cuidar da casa do Senhor. Jeremias reconhecia os sacerdotes e levitas como ministros de Deus e reconhecia que também era de Deus os sacrifícios e holocaustos. Nem aos sacerdotes levíticos faltará homem diante de mim que ofereça holocausto, queime oferta de manjares e faça sacrifício todos os dias. Está bem aqui, meus irmãos. Eu quero ler aqui, eu vou retroceder um pouco, versículos 14. Vem dias, diz o Senhor, em que cumprirei a boa palavra que falei à casa de Israel e à casa de Judá. Naqueles dias e naquele tempo, farei brotar a Davi um renovo de justiça, e ele fará juízo e justiça na terra. Naqueles dias, Judá será salvo, e Jerusalém habitará seguro, e este é o nome com que será chamada, o Senhor Justiça Nossa. Porque assim diz o Senhor, nunca faltará a Davi homem que se assente no trono da casa de Israel. Nem aos sacerdotes levíticos faltará homem diante de mim que ofereça holocausto, queime oferta de manjares e faça sacrifício todos os dias. Ora, aqui está muito claro que foi Deus quem instituiu os sacrifícios, as ofertas e os holocaustos. Se não fosse, o próprio Deus não estaria profetizando que jamais faltaria aos sacerdotes e levitas homem, em outras palavras, sacerdotes, que trouxessem e que oferecessem holocaustos e sacrifícios e ofertas. Está claro, meus irmãos, que para Jeremias os sacrifícios, os holocaustos eram sim vindos de Deus. Está muito claro, ok, queridos? Capítulo 17, 26 a 27 eu já li, tá bom? Capítulo 16, 27, ou capítulo 17, 26 e 27 eu já li. Agora vamos ler aqui o capítulo 14 e 12 de Jeremias. Capítulo 14 e 12. Não sei se vai dar para mim terminar o estudo, queridos, mas vamos aqui. 14 e 12. Quando jejuarem, não ouvirei seu clamor. E quando oferecerem holocaustos e ofertas de manjares, não me agradarei deles. Antes os consumirei pela espada, pela fome e pela peste. E será que é porque não foi Deus quem instituiu? Não. Exatamente é porque eles não adoravam a Deus em espírito e em verdade. Exatamente porque eles estavam corrompidos, eram idólatras. Eles adoravam outros deuses e não somente a Deus. Por isso é que Deus falou isso. Assim diz o Senhor acerca deste povo. Eles gostam de vaguear e não retiveram os pés. Por isso o Senhor não se agrada deles, mas agora se lembrará da sua maldade e visitará seus pecados. Versículo 11. Disse-me mais o Senhor, Jeremias falando, não rogues pelo bem deste povo. Quando jejuarem, não ouvirei seu clamor. E quando oferecerem holocaustos e ofertas de manjares, não agradarei deles, ou não me agradarei deles. Antes os consumirei pela espada, pela fome e pela peste.
Ok, queridos? Para mim está muito claro por que Deus falou: recolhei os vossos holocaustos aos vossos sacrifícios. Ok? Não aceito os vossos sacrifícios. Não porque Deus não tenha instituído, mas por causa da desobediência deles, Deus rejeitou a oferta deles e os sacrifícios. Não recebia. E a maior prova que foi Deus que instituiu é que nós temos profecia, conforme nós temos lido em Jeremias 30, 17 e 22, não é isso? Conforme nós lemos, que fala da restauração da nação de Israel, inclusive da oferta de manjares, sacrifícios e holocaustos. Ok? Tanto é que Jeremias conhecia o Pentateuco que ele faz alusão à arca, em Jeremias 3, 16. Outra coisa. Jeremias, quando ele diz, porque nunca falei nada sobre sacrifícios e ofertas, mas foi no dia em que o povo saiu da terra do Egito, Jeremias é bem claro. Mas Jeremias, ele sabia que o sistema de sacrifícios e ofertas e holocaustos remontava, meus irmãos, aos dias de Adão. É só você ler, por exemplo, eu vou ler aqui para você, Gênesis. Essa questão dos sacrifícios, ela é muito antes do Sinai. Olha o que diz aqui, Gênesis 4, 3 a 5. Aconteceu ao cabo de dias que Caim trouxe do fruto da terra uma oferta ao Senhor, a oferta. Abel também trouxe dos primogênitos das suas ovelhas e da sua gordura. Atentou o Senhor para Abel e para a sua oferta, mas para Caim, para a sua oferta, não atentou. Irou-se Caim fortemente e descaiu-lhe o semblante. Ora, o sistema sacrificial, ele já remonta desde os dias de Adão. Ok? Ele é antes da lei de Moisés, ele é antes de Abraão, antes de Isaac, ele é antes de Noé. Ele já existia nos dias de Adão. Aqui você vê Abel e Caim, ou Caim e Abel, levando ofertas, levando sacrifícios. Ok? Vamos ler bem aqui, Êxodo. E Jeremias, ele conhecia essa narrativa. Eu quero ler aqui para vocês, Jeremias, ele conhecia. Êxodo capítulo 5. E eles disseram: o Deus dos Hebreus nos encontrou, portanto deixa-nos ir agora, caminho de 3 dias, ao deserto, para que ofereçamos sacrifícios ao Senhor, e ele não venha sobre nós com pestilência ou com espada. Moisés e Arão dizendo para Faraó: agora deixa-nos ir caminho de 3 dias para o deserto, para que nós ofereçamos sacrifícios ao Senhor. Veja que a prática dos sacrifícios é anterior à lei de Moisés. E Jeremias sabia disso. E foi o próprio Deus quem instituiu os sacrifícios e ofertas desde os dias de Adão. Versículos 10 a 25. Ou melhor, capítulo 10, 25. Vamos ler aqui, queridos. Mais uma referência a sacrifício antes da lei dada no Sinai. 10, 25. Moisés, porém, disse: tu também darás em nossas mãos sacrifícios e holocaustos que ofereçamos ao Senhor nosso Deus. Olha aqui, esses sacrifícios e holocaustos era uma prática corrente entre o povo de Deus, muito antes da lei dada no Sinai, e Jeremias sabia disso. Ok? 12, 27. Vamos aqui ver se dá tempo, né, queridos? 12, 27, Então direis: este é o sacrifício da Páscoa ao Senhor, que passou as casas dos filhos de Israel no Egito, quando feriu aos egípcios e livrou as nossas casas. Então o povo inclinou-se e adorou. Vamos entender aqui o contexto, meus irmãos. E acontecerá, versículo 25, e acontecerá que quando entrardes, quando entrardes na terra que o Senhor vos dará, como tem dito, guardareis este culto. Versículo 26, e acontecerá que quando vossos filhos vos disserem: que culto é este? Então direis: este é o sacrifício da Páscoa ao Senhor, que passou as casas dos filhos de Israel no Egito, quando feriu aos egípcios e livrou as nossas casas. Então o povo inclinou-se e adorou. E foram os filhos de Israel, fizeram isso, como o Senhor ordenara a Moisés e Arão, assim fizeram.
Você vê aqui, meus queridos, que a questão de ofertas e sacrifícios, eu estou mostrando para vocês que ela é muito anterior à lei dada no Sinai. Agora veja que a instrução referente à lei de Moisés, veja, no que diz respeito àquilo que Deus ordenou para Moisés e foi escrito por Moisés, Deus nunca deu instruções sobre sacrifícios e ofertas quando tirou o povo da terra do Egito. Deus nunca falou isso para Moisés. Apenas pediu para o povo que eles obedecessem. Foi isso que Moisés pediu. Moisés não foi para o povo, Moisés não falou em primeiro lugar sobre ofertas e sacrifícios. Pediu ao povo apenas que obedecesse a Deus. E era isso que Jeremias estava chamando a atenção do povo. Ok? Vamos ler aqui ainda, já li, Êxodo 18, 12. Olha o que diz aqui, ó. Êxodo 18, 12. Tudo isso aqui é antes da lei no Sinai. Ó. Então tomou Jetro, sogro de Moisés, holocausto e sacrifícios para Deus. E veio Arão e todos os anciãos de Israel para comerem pão com o sogro de Moisés diante de Deus. Veja aqui, sacrifícios e ofertas antes da lei dada no Sinai. Capítulo 23, 18. Vamos lá? 23, 18. Só para você ver como foi Deus realmente quem instituiu os sacrifícios, e Jeremias sabia disso. Ó, 23, 18, 19. Não oferecerás o sangue do meu sacrifício com pão levedado, nem ficará a gordura da minha festa da noite até amanhã. As primícias dos primeiros frutos da tua terra trarás à casa do Senhor teu Deus. Não cozerás o cabrito no leite de sua mãe. Então, meus irmãos, aqui Deus está assim dando agora instrução para os israelitas sobre sacrifícios, sobre holocaustos. Mas veja, ó queridos, que esta instrução ela só começa no capítulo 23, depois que Deus já tinha dado os 10 mandamentos. Depois que Moisés tinha recebido os 10 mandamentos, você vai ver aqui no capítulo 23 que Deus começa a falar agora sobre sacrifícios, sobre ofertas. É só você ler o capítulo 23, tá bom? Deus vai falar sobre as 3 festas da nação, Deus vai falar sobre as ofertas, tá entendendo? Aí vem sobre a questão dos holocaustos, você lê o capítulo 23, que nós temos toda a instrução sobre ofertas e holocaustos. Você pode ler a partir do capítulo 23 de Êxodo para frente, que você vai ver a instrução de Deus para Moisés sobre ofertas, sacrifícios e holocaustos. E foi Deus quem instituiu. E Jeremias, ele conhecia essa narrativa do Êxodo, assim como eu conheço e assim como você conhece. E Jeremias, ele sabia que os sacrifícios e as ofertas eram instituições divinas. E a razão por que Jeremias escreveu que Deus falou, eu nunca falei para vocês sobre ofertas e sacrifícios e holocaustos, mas nunca falou quando? No dia em que vocês saíram do Egito. E Jeremias acertou. No dia em que eles saíram do Egito, Deus realmente não falou sobre isso. Mas Jeremias não estava dizendo que Deus não tinha ordenado. E o propósito de Jeremias ali era mostrar para o povo que o que interessava mais para Deus era a obediência. Ok, queridos? Aqui eu quero agradecer a todos, meus irmãos. Este vídeo aqui, como eu já falei no início, ele foi feito atendendo a um pedido do nosso irmão Luiz, que é um amigo pessoal meu. Se você gostou da explicação, eu gostaria que você compartilhasse. Se você ainda não é inscrito, se inscreva no meu canal. Que Deus em Cristo nos abençoe e nos guarde para todos sempre. Amém.